E agora uma questãozinha teórica, aquele ponto que a banca diz assim, pelo amor de Deus, não perca este ponto, todo mundo tem a obrigação de conferir e garantir esse ponto, que diz assim, ó, na estatística são considerados medidas de dispersão. Ah, professor, aqui não tem como você errar. Medidas de dispersão. Letra A, média e moda. Letra B, percentil e coeficiente de variação. Letra C, amplitude total e percentil. Letra D, amplitude total e desvio padrão. E letra E, variância e média. Então isso aqui é conhecimento básico elementar, ok? Conhecimento básico elementar das medidas, né, da estatística descritiva. Então vamos fazer só um quadrinho aqui para você gravar e nunca mais esquecer, caso você esteja na dúvida aqui dentro dessa questão, entre uma alternativa e outra, tá certo? Então nós temos aqui as medidas de posição, medidas de posição, e temos aqui as medidas de dispersão. Professor, medida de dispersão é a mesma coisa que medidas de variabilidade? Variabilidade. Sim, a resposta é sim, são sinônimos. Tanto faz você falar medidas de dispersão, quanto falar medidas de variabilidade. Curiosamente, já houve alguns editais de prova, de algumas bancas aí menos conhecidas, não sei, não me recordo qual era a banca, que colocou no programa um tópico chamado medidas de dispersão. E lá mais adiante colocou um outro tópico com medidas de variabilidade. Foi um deslize, né? Foi um deslize. Na verdade, medidas de dispersão e variabilidade são a mesma coisa. Nas medidas de posição, nós temos as medidas de tendência central. Medidas de tendência central. Vamos lá. Medidas de tendência central. E temos as medidas separatrizes. Separatrizes. As medidas de tendência central são três, aquelas mundialmente famosas: média, média aritmética, moda e mediana. Medidas de tendência central. Você tem que saber calcular média, moda e mediana e tem que conhecer as suas propriedades. Tudo isso você aprende comigo no curso regular de estatística descritiva. As medidas separatrizes são aquelas que separam o conjunto em tantas partes iguais. A curiosidade é que a mediana, além de ser uma medida de tendência central, ela também é considerada uma medida separatriz, porque a mediana divide o conjunto em duas partes iguais. Se for para dividir o conjunto em 4 partes iguais, aparece aqui o quartil. Existem 3 quartis. Para você dividir uma reta em 4 partes, você marca 3 pontos. Então existem o primeiro quartil, o segundo e o terceiro. Se você quer dividir o conjunto em 10 partes iguais, aparece o decil. E neste caso existem 9 decis. E se você quer dividir o conjunto em 100 partes iguais, aparece o percentil e existem 99 percentis. Percentil ou centil, tanto faz. Estas são as medidas de posição. As medidas de dispersão são aquelas, ou de variabilidade, são aquelas que se relacionam, se referem, dizem respeito ao posicionamento dos elementos do conjunto entre si, o afastamento ou a proximidade, quão próximos ou quão afastados estão
os elementos do conjunto entre si ou em relação a um referencial, que normalmente é a média aritmética. Então, as medidas de dispersão mais conhecidas são as seguintes: amplitude total. A amplitude total. Alguns autores criticam a classificação da amplitude total como sendo uma medida de dispersão, já que a amplitude total é calculada como o maior elemento do conjunto, subtraído do menor elemento do conjunto. Ou seja, para cálculo da amplitude total, você só trabalha com os valores extremos da distribuição, os valores extremos do conjunto, e nada em relação aos outros, e nada, não diz respeito em nada a todos os demais elementos do conjunto. Porém, continua vigorando esta classificação. A amplitude total, sim, é considerada uma medida de dispersão. Temos também o desvio absoluto médio. Desvio absoluto médio, uma medida de dispersão muito pouco cobrada em prova. Nós temos o famosíssimo desvio padrão. O famosíssimo desvio padrão. Nós temos a famosíssima variância. E nós temos também, mundialmente famoso, coeficiente de variação. Coeficiente de variação, CV. Pronto, aqui está. Então, tem mais alguns, professor? Tem, mas esses são os que se destacam de fato, esses são os principais, as principais medidas de dispersão. E as de posição estão todas aqui apresentadas, elencadas. A questão quer saber quais são as duas consideradas medidas de dispersão. A média não é de posição, a moda é medida de posição, o percentil é medida de posição, porque é medida separatriz. Né? Olha ele aqui de novo. Né? A média é medida de posição. Sobrou a letra D de dado, trazendo amplitude total e desvio padrão. Você marca, ganha este ponto, pelo amor de Deus, não pode perder um ponto como esse de maneira nenhuma, ok?